Você realmente sabe por que a sua empresa foi escolhida pelos seus clientes? Você sabe por que os seus clientes continuam com você? Você entende o valor que os seus clientes enxergam no relacionamento com a sua empresa? Tem certeza? Antes de responder sim de forma automática, pense no seguinte: você já fez essas perguntas de forma clara e direta para os seus clientes? Ou seja, você já perguntou para os seus clientes por que você escolheu a nossa empresa? O que fez você continuar conosco até hoje? O que você percebe de positivo na nossa empresa? 99% das empresas jamais fizeram essas perguntas de forma direta para os seus clientes. O que muitas empresas fazem são coisas como pesquisa de satisfação e similares, mas ali as perguntas e o enfoque são muito diferentes. Não é possível inferir o valor percebido a partir do grau de satisfação. Ao mesmo tempo, a grande maioria das empresas tem absoluta certeza de que sabem essas respostas. É exatamente por serem tão simples e básicas que essas perguntas acabam nunca sendo feitas. Existe na realidade um ciclo no relacionamento com os clientes que vai construindo na mente do empresário e do executivo essas respostas para perguntas que nunca foram feitas. No início, assim que a gente fecha um primeiro contrato com um novo cliente, nós presumimos que ele nos escolheu por tudo aquilo que a gente apresentou sobre a nossa empresa, nossos produtos, nossos serviços e etc. Não ocorre a ninguém perguntar nesse momento por que ele nos escolheu, o que ele viu em nós que não viu nos outros. Quais das inúmeras coisas que a gente apresentou foram as mais decisivas para a decisão dele. Isso sempre tem também um pouquinho a ver com o ego das pessoas que fazem a venda, que consideram que foram elas, com os seus argumentos e a sua estratégia, que convenceram o cliente a comprar. Conforme o tempo passa e novos contratos vão sendo fechados com esse cliente, essa visão vai sendo cada vez mais reforçada, num claro viés de confirmação. Afinal, por que ele continuaria fazendo negócios com a nossa empresa se não fosse pelas nossas qualidades? Aquelas qualidades que a gente apresentou na venda inicial, as mesmas qualidades que a gente reforça todo dia com as nossas campanhas. Só pode ser isso. Não existe a menor dúvida de que clientes permanecem comprando de empresas por enxergarem qualidades, por reconhecerem valor nesse relacionamento. A única questão é que, muitas vezes, o valor que o cliente enxerga não é exatamente o mesmo valor que a sua empresa vê em si mesma. Ele pode valorizar coisas que você considera secundárias e para as quais a sua empresa não dá muita atenção. E por outro lado, pode não se importar muito com as características que você considera fundamentais e nas quais a sua empresa investe dinheiro e tempo. Acredite, esse cenário é a regra e não a exceção do mercado. As respostas tradicionais que o empresário e o gestor oferecem para a pergunta qual é o valor que a sua empresa entrega para os seus clientes costumam gerar em torno de conceitos como qualidade, comprometimento, disponibilidade, parceria, excelência, confiança e coisas parecidas. Entretanto, essas respostas são quase sempre inferências. São qualidades e valores que achamos que os clientes enxergam em nós, pois nunca perguntamos. Mais do que isso, essas respostas são usualmente projeções. Temos certeza que os clientes enxergam em nós as mesmas qualidades que nós vemos em nós mesmos. E qual seria o problema disso? Por que é tão importante entender exatamente o valor que os clientes enxergam na nossa empresa? Bom, quando olhamos para o Canvas, percebemos que proposta de valor ocupa a posição central dessa metodologia. E isso não é por acaso. O valor entregue ao mercado é a essência de um negócio. Veja que aqui a metodologia usa o termo proposta de valor, que nada mais é do que o valor que uma empresa está se propondo a entregar para os seus clientes. Quando a gente cria um novo negócio, a proposta de valor é, como todo o resto, uma hipótese. Mas quando nós já temos um negócio em funcionamento, o valor entregue já é uma realidade, ou seja, o seu público já percebe de fato um valor em fazer negócio com a sua empresa e por isso que compra produtos e serviços de você e não dos concorrentes.
A vantagem disso é que, nesse caso, não precisamos imaginar o valor que entregamos. Podemos perguntar diretamente para os nossos clientes o valor que eles percebem na nossa empresa. Que características eles mais valorizam? Pois, lembre-se, valor é sempre a percepção do cliente, não a nossa. Sim, temos incontáveis reuniões, conversas, almoços, estabelecemos muitas vezes uma relação de confiança e até de amizade com clientes, mas eles não nos dirão claramente o valor que enxergam na nossa empresa. E não vão fazer isso pelo mesmo motivo pelo qual nós não perguntamos. Eles acham que é óbvio. Então, no fundo, nós não perguntamos porque achamos que sabemos e o cliente não nos conta porque também acha que sabemos. E na maioria das vezes estamos pensando em coisas diferentes. Quando temos uma visão distorcida do valor que os clientes percebem na nossa empresa, temos uma visão errada de quem somos, de por que conquistamos clientes, de por que os mantemos e de como é que a gente cresce. Acredite, é perfeitamente possível para uma empresa crescer durante muitos anos sem saber exatamente por que está crescendo, sem entender totalmente o valor que está entregando ao mercado. Não apenas isso, com o passar do tempo, tanto a empresa quanto os clientes mudam e a percepção de valor também vai lentamente se alterando. Não precisa ser uma grande diferença de percepção. Uma pequena distorção na visão do valor entregue já pode trazer complicações de longo prazo para a empresa. Por quê? Bom, nossas estratégias de vendas e marketing derivam diretamente daquilo que achamos que os clientes valorizam. Nós reforçamos diariamente no nosso discurso, no nosso site, nossas campanhas, nossos eventos, nossas mídias sociais, o valor que achamos que entregamos, ou seja, os motivos pelos quais achamos que somos escolhidos. A imagem que construímos da nossa empresa é, no fundo, a proposta de valor que divulgamos e queremos construir. Uma visão distorcida da nossa proposta de valor significa que não estamos dando atenção suficiente ao que o mercado realmente valoriza na nossa empresa, gastando tempo e recursos com conceitos que o nosso público não considera tão essenciais ou tão decisivos. Colocando sob essa perspectiva, fica fácil perceber como isso limita o crescimento de uma empresa. E como é que isso se insere num processo de transformação, que é o nosso foco? A proposta de valor atual representa um dos elementos mais importantes para definir o ponto de partida de uma transformação, para sabermos exatamente onde nós estamos, antes de definirmos para onde nós vamos. Portanto, a sua empresa precisa ter certeza que conhece bem o valor atual que entrega para o mercado. Caso contrário, todo projeto de transformação será construído partindo de uma premissa equivocada. Mapear e validar o valor atual percebido pelo mercado é tão importante num projeto de transformação que, muitas vezes, os resultados desse mapeamento alteram significativamente o projeto inicial. Então, agora que deixamos clara a importância de mapear com precisão o valor atual percebido pelos clientes, como é que a gente pode descobrir esse valor? Se você estiver preparado para testar e colocar em prova algumas crenças e dogmas corporativos, existe um método simples e incrivelmente eficaz para fazer isso. É a Operação Curiosidade. E o que seria uma Operação Curiosidade? A Operação Curiosidade parece uma entrevista, mas não é. A Operação Curiosidade parece uma pesquisa, mas não é. A Operação Curiosidade parece um bate-papo, mas também não é. De uma forma resumida, uma Operação Curiosidade é simplesmente uma conversa com seus clientes onde você pergunta, de forma direta, o valor que eles enxergam em fazer negócios com a sua empresa. Parece bem simples. Entretanto, a eficiência de uma Operação Curiosidade não depende do que é feito, mas de como é feito. Realizada da forma correta, essa conversa tende a revelar coisas surpreendentes sobre como os clientes enxergam a sua empresa. Feita da forma errada, você perderá o seu tempo e sairá sem nenhuma informação nova ou relevante. Para
Para obter os resultados desejados, você deve entender algumas premissas muito importantes dessas conversas. Primeiro, precisamos ter claro o que queremos descobrir. Queremos entender a percepção que o cliente possui do valor que a nossa empresa entrega para ele. Portanto, o que buscamos não é uma avaliação técnica, mas sim uma opinião subjetiva, mais emocional do que racional. Isso não é intuitivo para muitos de nós, especialmente aqueles com um background mais técnico. Tendemos a ser objetivos e cartesianos. Estamos acostumados a descartar a subjetividade e nos ater a fatos e dados. Aqui, o que queremos é justamente a subjetividade. Não queremos saber como ele vê os nossos produtos, não queremos saber se ele está satisfeito com os nossos serviços, queremos a sua opinião sobre fazer negócios conosco. Queremos saber o que ele vê de positivo nesse relacionamento, sob qualquer aspecto. Uma operação curiosidade não serve para confirmar o que você já sabe, mas para descobrir coisas novas. Em segundo lugar, precisamos fazer as perguntas corretas. A maioria daquilo que os clientes não nos contam, eles não dizem simplesmente porque nós jamais perguntamos. E quais são as perguntas usuais de uma operação curiosidade? Bom, nós não começamos diretamente com as perguntas que mais nos interessam. Precisamos de uma espécie de aquecimento. Lembre-se, os clientes muitas vezes são tão cartesianos quanto nós. Também não estão acostumados a expressar esse tipo de visão pessoal e subjetiva. Começamos então com perguntas do tipo que eles se sentem mais confortáveis. Perguntas simples e fáceis sobre fatos. Mas não quaisquer fatos. Pergunte por fatos sobre o entrevistado, não sobre a empresa. Pergunte coisas como há quanto tempo você está na empresa, ou o que você fazia antes de assumir essa posição, etc. Essas perguntas, ao mesmo tempo que quebram o gelo, acostumam o entrevistado a ser o centro da entrevista. Ele começa a responder em primeira pessoa. 3 ou 4 dessas perguntas são suficientes. Seja criativo, pesquise um pouco sobre o entrevistado, demonstre interesse. Em seguida, passamos para perguntas sobre opiniões. Aqui, as perguntas clássicas são: o que, do seu ponto de vista, fazemos melhor que os nossos concorrentes? Ou o que os nossos concorrentes fazem melhor do que nós? Depois de algum tempo de relacionamento, os clientes normalmente não têm problema algum em nos dizer isso. Eles não precisam dar nome de concorrente. Queremos apenas uma opinião, do ponto de vista dele, sobre as nossas vantagens e desvantagens em relação aos concorrentes que ele conhece. E, acredite, ele tem sim contato com vários concorrentes. Aqui já percebemos a primeira camada de valor percebido aparecendo, o valor relativo percebido em relação à concorrência. Só aí, finalmente, chegamos às perguntas que envolvem percepções e emoções, talvez as mais importantes. Não pense nisso como algo piegas, vamos apenas chegar ao ponto em que entenderemos como ele se sente em relação a nós e aos fornecedores de uma maneira geral. Lembre-se, por mais que os processos de compra sejam complexos e apoiados fortemente em dados, a decisão final, aquele desempate, é sempre uma decisão emocional. Aqui, tradicionalmente fazemos perguntas como: o que faria você encerrar o relacionamento com uma empresa? Ou, por que você nos escolheu? Por que continua conosco até hoje? E finalmente, para você, qual o principal valor que entregamos? Assim, fechamos os aspectos do valor percebido. Juntamos os valores e qualidades absolutos que ele percebe em nós com os valores relativos que já tínhamos levantado. É, no fundo, uma conversa bem simples, normalmente 8 ou 9 perguntas, mas que só chega nas respostas que procuramos se vários cuidados forem tomados. A ordem e o tipo das perguntas é apenas uma parte dessa técnica. Em terceiro lugar, precisamos fazer as perguntas da forma correta. Para chegar a essa percepção emocional e subjetiva do seu cliente, alguns cuidados devem ser tomados. Existe um certo ambiente que tem que ser criado. Caso contrário, o seu cliente também vai oferecer apenas dados frios, objetivos e muito pouco úteis.
A operação curiosidade terá sucesso se o centro da entrevista for o entrevistado, não a empresa dele, não a sua empresa e muito menos os produtos e projetos. Ele deve falar em primeira pessoa, deve falar sobre como ele vê as coisas, o que ele acha, como ele percebe. Nesse sentido, respeitadas obviamente as devidas proporções, uma operação curiosidade está muito mais próxima de uma sessão de terapia do que de uma entrevista clássica. As regras básicas nessa conversa são: jamais questione o que o seu cliente diz, jamais critique o que ele está dizendo, jamais conteste, não interrompa o seu cliente. Quando assuntos paralelos aparecerem, leve sutilmente a conversa de volta ao seu objetivo principal. Você é o condutor. Seja curioso. Confirme o seu entendimento. Não faça inferências. Peça mais informações sobre o que não ficou claro. Não saia da conversa com coisas do tipo: eu acho que foi isso que ele quis dizer quando ele mencionou X, Y ou Z. Pergunte. Anote de forma literal o que foi dito, nunca aquilo que você acha que ele quis dizer. Não resuma nesse momento o que foi dito, isso vai ser feito depois. Anote não apenas as palavras, mas também a postura. E uma observação: embora não seja o ideal, gravar a entrevista é até permitido em alguns casos, desde que o cliente se sinta muito à vontade com isso, porque muitas pessoas tendem a medir as palavras e ficarem muito contidas quando sabem que estão sendo gravadas. Existem também algumas boas práticas que ajudam bastante a chegar onde queremos. As entrevistas são feitas sempre em duplas, um entrevistador e uma pessoa que toma nota de tudo que é relevante. Quem pergunta não anota, quem anota não pergunta. O entrevistador não deve ser alguém próximo do cliente. Mesmo que a entrevista seja gravada, tomar nota da percepção e do que está sendo dito é muito importante. Um dos objetivos de realizar a entrevista em duplas é a troca de impressões após a conversa. Duas pessoas sempre enxergam coisas diferentes na mesma entrevista. Cada um estará atento a um tipo de detalhe, e os detalhes são a chave de tudo. E as entrevistas não devem durar mais do que 30 minutos, se possível. Por fim, existem algumas pistas de que uma operação curiosidade não está indo muito bem. Como, por exemplo, o seu cliente se fecha, fala pouco, cruza os braços, se recosta e se afasta de você, respondendo apenas com frases curtas. A linguagem verbal e a corporal andam juntas, sempre. Ou o seu cliente apresenta apenas dados, resultados e números. Ou o seu cliente fala pouco em primeira pessoa, usa muito o nós, fala da empresa, de projetos e de produtos. Ou o seu cliente foge das perguntas e desvia para assuntos e questões cotidianas ou técnicas. Quando alguma dessas coisas começa a acontecer, dê um pequeno passo para trás. Faça mais algumas perguntas adicionais sobre ele. Por isso é bom sempre ter algumas na manga. Coloque-o de volta no centro da conversa. Passou então retomar o seu roteiro. E o mais importante, seja flexível. Isso não é um roteiro rígido, não é uma entrevista do IBGE. Adapte a conversa ao estilo do entrevistador e ao andamento do papo em si. Não espere que isso tudo transcorra bem logo na primeira operação curiosidade. Esse é um processo que exige alguma prática e um pouco de treino para trazer os melhores resultados. Tenha um pouquinho de paciência e você será recompensado com informações surpreendentes e extremamente úteis sobre como o mercado vê a sua empresa. Em quarto lugar, precisamos saber lidar com as respostas que vamos receber. Na maioria dos casos, quando abrimos os canais corretos da forma adequada, descobrimos que os clientes estavam ansiosos para nos repassar um monte de informações importantíssimas. Portanto, prepare-se para receber muitas informações novas. Agora, não basta receber as informações, é preciso saber ouvir as respostas e saber o que fazer com elas. O que nós ouvimos e o que nós absorvemos são coisas bem diferentes. Então, seguem algumas diretrizes para a compilação dos resultados. As operações curiosidade foram feitas para serem analisadas primeiro individualmente e depois em conjunto, ou seja, primeiro analisamos a conversa em si e depois, mais tarde, analisamos em conjunto o resultado de várias conversas com vários clientes.
Afinal, não é possível tirar conclusão alguma de uma única operação curiosidade. Geralmente precisamos de pelo menos meia dúzia delas para identificar alguma tendência consistente. Depois, a conversa individual deve ser debatida logo após a sua realização, idealmente no mesmo dia em que foi realizada. Deixar essa análise para 1 ou 2 dias após a entrevista gera uma imensa perda de conteúdo. Aqui, cada um dos participantes da dupla que fez a entrevista deve trazer a sua anotação por escrito do que o cliente respondeu para cada uma das perguntas e as suas impressões da conversa. Coloque lado a lado, debata as diferenças, e elas vão existir, e cheguem a um resumo de consenso sobre aquela operação curiosidade. Cada operação curiosidade realizada precisa dessa consolidação, que geralmente toma mais 1 hora, e pode ser feita logo após a entrevista com o cliente. Esse é o melhor cenário. Depois, no final, a última sessão, para fechar a rodada de operações curiosidade, é aquela em que colocamos todos os resumos de cada operação curiosidade lado a lado numa parede e buscamos os elementos que aparecem com mais frequência para chegar a um resumo sólido dos valores que os nossos clientes mais percebem e valorizam na nossa empresa. Nessa rodada, também chamada de painel de descobertas, é importante que outras pessoas, além daquelas que realizaram as operações curiosidade, estejam presentes. Isso enriquece muito a análise. Prepare-se aqui para 3 ou 4 horas de reunião e debate. E você verá surgir, diante dos seus olhos, um retrato totalmente novo da sua imagem junto ao mercado, que vai servir para muitas coisas, inclusive para definir melhor como se reposicionar e como transformar a sua empresa.